Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Vocês sabiam que o primeiro culto protestante no Brasil e na América do Sul foi na Baía de Guanabara em 1557, no contexto das invasões francesas? Isso aconteceu porque o Brasil, nessa época, era uma colônia muito pouco protegida. Os portugueses não ligavam muito para o Brasil. As capitanias estavam largadas. Viria muito tempo depois as famosas expedições guarda-costas. Mas nesse período, o Rio de Janeiro foi um alvo fácil. Na França, estava acontecendo uma verdadeira guerra religiosa. Protestantes e católicos brigavam lá de uma forma assim terrível. Isso vai culminar na noite de São Bartolomeu, um dos maiores massacres da história francesa, onde os protestantes foram massacrados. Mas antes disso, Villegagnon, que não era protestante, era um cavaleiro de Malta, foi contratado para trazer um grupo de protestantes, de colonos, para montar aqui a França Antártica. E assim que chegaram em 1557, eles chegaram em 1555, 2 anos depois, eles fizeram o primeiro culto. Os primeiros pastores calvinistas chegaram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e fizeram esse primeiro culto, e esse culto foi o primeiro culto registrado. Há registros disso. Então ele é o primeiro culto registrado na América do Sul e no Brasil, o primeiro culto protestante. Só que a colônia não deu certo, porque eles trouxeram a guerra religiosa também para cá. Houve uma série de empecilhos, não foram só os portugueses, não foi só Estácio de Sá, com seu brilhantismo militar. O Villegagnon contribuiu muito para esse fracasso. Mas isso é uma outra história, um dia eu conto essa história. Então os franceses foram expulsos. Os protestantes mesmo só voltaram com os holandeses, na invasão holandesa. A União Ibérica, quando Portugal e Espanha se uniram, Portugal acabou sendo alvo dos holandeses, que eram inimigos dos espanhóis. Quando Maurício de Nassau chegou, ele criou uma certa liberdade religiosa. Católicos, judeus, até muçulmanos podiam praticar seu culto com uma certa liberdade ali na área que os holandeses ocupavam. Mas Nassau e os holandeses atacaram igrejas católicas e queimaram, destruíram uma série de cidades, queimaram, cortavam cabeça de santo. Então, não essa liberdade religiosa que os historiadores falam do período de Maurício de Nassau, isso é relativo, porque os cultos africanos nunca foram bem vistos, eles eram reprimidos. Com a derrota dos holandeses e a expulsão dos holandeses, os protestantes ficaram poucos no Brasil. Existiam poucos protestantes, mas não chegavam a ser perseguidos, mas seu culto era muito mal visto. Só em 1822, quando houve a independência, houve a Constituição de 1824. Essa Constituição garantia o culto de estrangeiros. Esses estrangeiros podiam cultuar, desde que fossem cristãos, suas religiões. Podiam ser batistas, calvinistas. A Constituição protegia, dava essa proteção. Por isso que veio muitos alemães, vieram franceses, vieram muitos ingleses para cá, porque havia um forte comércio com a Inglaterra, e vieram os primeiros missionários americanos. Em 1859, foi fundada a primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil. E não demorou muito para chegar batistas, metodistas e outras denominações. No século XX, em 1910, chegou aqui no Brasil a Congregação Cristã no Brasil. E no ano seguinte, a Assembleia de Deus foi fundada no Pará. E não parou mais. As igrejas, que são hoje chamadas evangélicas, cresceram de forma espetacular. É uma das denominações evangélicas, são várias.
A influência das igrejas, dos evangélicos é muito grande no país. A Constituição brasileira, ela protege o, as religiões. Então, o Brasil é um lugar que existe uma proteção legal para todas as religiões. E os evangélicos, os pentecostais que vieram, que é um fenômeno do século XX, eles vieram com força. As igrejas se espalharam, eles começaram a influenciar a música, a televisão, a política, as escolas. Então houve uma influência muito grande e um crescimento excepcional. Então, esse crescimento foi um dos maiores crescimentos religiosos em toda a história do Brasil. Você vê a importância dos protestantes, dos evangélicos. Vieram meia dúzia de gato pingado e no século XVI e se transformou numa potência. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.